Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher. Olha, hoje regado aí de muita emoção. Agora vamos conversar com a doutora Patrícia Ávila, para que você só se emocione de forma positiva, né, doutora Patrícia? É verdade, é verdade. Falar sobre você brasileiro que tem esse espírito empreendedor, como ela falou agora há pouco, ou profissionais que realmente estão buscando empreender, de que forma fazer isso da maneira mais saudável possível, né, doutora? Sim, Fê. Sim, exatamente. É importante a gente conhecer um pouco dos riscos do empreendedorismo. É ótimo empreender, mas tem os seus riscos e é importante conhecê-los, para que haja um planejamento antes e você tenha conhecimento deles, para que, se eles acontecerem, se eventual você estiver naquela situação de risco, o prejuízo seja menor, porque empreender realmente é uma arte. Doutora, então já começo te perguntando. Quais são as consequências de se abrir um negócio? Primeiramente, assim, o que nós estamos percebendo hoje, Fernanda, principalmente, como nós dissemos, muitas pessoas estão no afã de montar um negócio, alguns para complementar a renda e outros porque querem realmente trazer inovação para o nosso mundo, trazer modificações, trazer realmente transformações para a sociedade. Então, o grande problema que nós percebemos é que essas pessoas começam sem fazer um plano de negócios e começam a atuar sem ter o registro dessa sociedade. Então, nesse sentido, você já começa a ter vários problemas. O primeiro quando você inicia uma atividade, a gente sabe que você tem problemas com clientes, com fornecedores. Então, se você sofrer, eventualmente, uma ação judicial, quem vai sofrer é a sua pessoa física. E todos os seus bens, ou seja, tudo aquilo que você conquistou, todos os seus investimentos, muitas vezes de anos, passa a ser responsável pela sua própria empresa, o que não deveria. Então, o que nós sempre orientamos antes de você iniciar um negócio, faça o registro dessa empresa para que haja a separação dos bens da sua empresa e seja limitada a sua empresa a eventual responsabilidade, ou seja, não passe para a sua pessoa física. Doutora, por que é indispensável ter uma assessoria jurídica quando eu vou abrir o meu negócio? É indispensável você ter uma assessoria jurídica para que você previna os riscos e diminua os prejuízos que você vai ter no seu negócio. Como, por exemplo, celebração de contratos. Muitas vezes você entra num negócio sem saber os riscos que você está tendo com aquele negócio, e você assinou um contrato, é muito difícil você sair dele. Principalmente quando a gente está falando entre empresas, parceiros, clientes. Numa relação de trabalho também, que é muito importante, uma relação de trabalho, você conhecer quais são os direitos do seu empregado, porque hoje uma das maiores razões que faz com que uma empresa quebre é o polo passivo de ações trabalhistas. Então, você tem que investir, sim, no preventivo, para que você não tenha problema. Nós percebemos muitos empresários, eles nos procuram e falam assim: doutora, mas na Justiça do Trabalho eu sempre perco. Não adianta, doutora, na Justiça do Trabalho eu posso fazer redondo, e eu vou perder. É verdade, acho que é a maior reclamação que a gente escuta. A gente sempre ouve isso, mas não é verdade. A Justiça do Trabalho, por mais que ela tenha a proteção do hipossuficiente, que é o trabalhador, que muitas vezes ele é a parte mais frágil da relação, nós percebemos inúmeras vitórias judiciais de empresas, aquelas que investem no preventivo. Não só a empresa vence, como você vê o empregado sofrendo pena por litigar de má-fé, ou seja, ele vai na Justiça do Trabalho, pleitear direitos que ele não tem, e a empresa, porque ela investiu no preventivo, ela consegue comprovar. Então, é muito importante a empresa investir para que, mesmo que ela sofra essas ações, ela tenha êxito, e tem sim. Doutora, e como é que a empresa pode evitar irregularidades na hora da contratação? A nossa experiência que nós sempre orientamos os empreendedores é que sempre, inicialmente, aquilo que você prometer para o seu empregado no momento da contratação, cumpra. Porque uma das maiores razões de um empregado procurar a Justiça do Trabalho é entender que, no meio daquela relação, olha, ele me prometeu aquilo e ele não está cumprindo, então eu vou procurar a Justiça do Trabalho quando eu me desligar da empresa. E aí, o que acontece?
quando você incita isso no empregado e ele vai procurar um advogado, às vezes ele só vai procurar por aquilo que não foi cumprido. Mas o advogado vai analisar essa relação e tem muitas outras coisas que não foram cumpridas. Então, ele abre uma brecha tão grande que faz com que a empresa acabe tendo um prejuízo enorme e faz com que a empresa tenha várias ações judiciais e acabe, obviamente, podendo até levá-lo para a falência. Outra razão também é sempre verificar se, na hora da contratação, aquela pessoa pode ser realmente um empregado seletista, ou seja, se ele tem todos os requisitos e, se ele for, registre esse empregado. Porque, se você não registrar, você vai ter grandes problemas lá na frente também. Na hora da demissão, o que a gente escuta falar, doutor, é assim, é justamente isso que você estava falando agora há pouco. Poxa, o empregado ele sempre ganha numa causa trabalhista. Mas, por exemplo, de que forma o empregador pode proceder na hora da demissão? Ele não quer mais aquele funcionário, ele quer demitir para evitar esse problema trabalhista. A demissão, Fê, principalmente hoje, como nós falamos, o desemprego está imenso e realmente é o que a doutora estava comentando. Você vê, você está dentro da empresa, 3 funcionários já foram embora, você fala, já vou ser eu, né? E eu vou passar por essa situação, eu preciso manter a minha casa. Então, nós sabemos que todo empregado tem as suas necessidades, às vezes mantém a casa. Então, realmente, para a empresa é uma situação bem delicada e para o empregado também. Então, nós orientamos, e muitas vezes a empresa, pela realidade social, ela tem que dispensar. Então, a grande preocupação, a gente sempre orienta a empresa, nesse momento, é tratar com muito respeito o profissional no momento da demissão, dar sempre feedbacks positivos para ele e não expor aquele funcionário à humilhação, que muitas vezes nós percebemos que isso acontece. Outro problema que nós percebemos com a empresa são aqueles funcionários que estão desmotivados. Então, ele não quer pedir demissão porque ele não quer perder o seguro-desemprego, ele não quer perder a multa do FGTS, então ele fica lá esperando que a empresa dispense. Então, a empresa chega num momento e fala assim, bom, eu tenho um funcionário que não me produz, que ele acaba trazendo outros problemas, ou seja, ele acaba atingindo a minha equipe, então, doutora, o que eu faço com esse profissional? Eu fico com ele até dispensar ele por justa causa, eu vou fazendo aquele escalonamento, advertência, suspensão e justa causa, porque eu também não acho justo pagar um funcionário que não está produzindo e mandá-lo embora sem justa causa, ou eu mando ele embora por justa causa. Então, a gente sempre orienta, se você vai ter um profissional dentro da sua empresa que não quer trabalhar, que vai acabar atingindo também, atingindo a sua equipe, que você motivacionou, que ela está trabalhando para você. Então, a gente orienta, se for possível, dispense esse profissional sem justa causa, para que você não tenha problemas, porque, normalmente, o fato de ele se sentir, novamente, ressentido por essa justa causa, vai fazer com que ele procure a Justiça do Trabalho. Então, esses são os 2 grandes problemas que nós percebemos na demissão do empregado. Doutora, quer fazer uma pergunta, doutora? Eu ia também contar um segredinho, porque eu fiz administração antes de fazer medicina, né? Ah, é, doutora? Sou maquenzista. E aí eu vejo esse entusiasmo de abrir o negócio e depois vai gerar o bullying, que é o que não deu conta porque não se planejou mesmo. Sim. A pessoa se envolveu naquele entusiasmo de abrir o negócio e depois não trata bem o funcionário, como você disse. É isso mesmo. É Gera o bullying. Aí vai arrumar outro problema trabalhista, né, doutor? É isso mesmo. É verdade. Empreender, às vezes as pessoas saem do mercado de trabalho como empregado e esquece que ele mudou de papel. Né? Agora ele é empreendedor, ele é responsável e, assim, numa relação, principalmente dentro da empresa, é uma equipe. Então, se você ter alguém que é desmotivado ou não tratar o seu profissional com respeito, você vai ter problema. É verdade. Com certeza. Doutora, acho que conselhos são vários, mas qual é o principal conselho para quem está nos assistindo agora e está com essa vontade, com esse sonho de virar aí um empreendedor? O principal conselho, em primeiro momento, é você fazer o que você realmente gosta. Segundo, é você ter um plano de negócios, não ir abrindo um negócio porque você não planejou. Então, você tem que conhecer o mercado, ver se o seu produto vai ser bem aceito no mercado antes de você investir. Você contar que você precisa de um capital de giro, ou seja,
nos primeiros meses, você vai ficar sem ter um retorno daquela empresa, você vai ter que investir, separar os seus bens dos bens da empresa, saber separar bem isso, diferenciar, ter um jurídico que possa acompanhar você, agir preventivamente para que você não tenha problema. E sempre, obviamente, inovar. Inovar hoje é o segredo do empreendedorismo. Sempre procurar ser agente transformador da sociedade, que você vai brilhar. Mesmo em crise, eu falo, os empreendedores, quem é empreendedor de verdade, em crise ganha muito dinheiro. É só fazer o que gosta. Então tá aí, ó, conselho da doutora que é expert nesse assunto. Doutora, obrigada mais uma vez, Obrigada, viu? obrigada, Você Fê, falou é um aí a prazer. brilhantar, vai brilhar, ela sempre vem a brilhantar aí o nosso Obrigada, programa. Fê, é um Obrigada prazer, mais viu? uma vez, Obrigada. viu? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí, que Profissão Mulher ainda tem muito mais para você. Rapidinho, ó, bate lá, volta cá.